Pratos proibidos na Ásia. Você provavelmente já comeu algo hoje sem pensar duas vezes. Talvez arroz, talvez carne, talvez algo simples, automático. Mas em algumas partes da Ásia, o que está no seu prato nunca foi apenas comida. Era uma escolha. Era crença. Era risco. E em certos momentos da história, era algo que poderia acabar com sua vida. Não por exagero, não por metáfora, mas porque algumas comidas carregam histórias que vão muito além do sabor. Histórias de medo, de fé, de guerra e de decisões que mudaram civilizações inteiras. Existe um tipo de peixe que, por séculos, foi proibido até mesmo para soldados. Um alimento tão perigoso que os imperadores preferiram bani-lo completamente, do que arriscar perder seus próprios homens. Existe um país onde comer carne já foi considerado um pecado profundo, onde por mais de 1000 anos, matar um animal para se alimentar era visto como uma quebra espiritual. E existe um animal que, até hoje, não pode ser tocado, como comida, porque para milhões de pessoas, ele não é alimento, é sagrado. Mas talvez o mais inquietante não seja o que foi proibido, e sim o motivo, porque na Ásia, a comida nunca foi só sobrevivência. Ela sempre esteve ligada a algo maior: religião, honra, pureza, controle. E às vezes, poder. Poder sobre o corpo, poder sobre o povo, poder sobre o que pode, ou não, ser consumido. Ao longo da história, governos proibiram alimentos. Religiões transformaram pratos em tabus. Guerras mudaram o que era permitido comer. E tradições decidiram o que era aceitável, ou impuro. Mas o mais curioso é que, mesmo proibidas, muitas dessas comidas nunca desapareceram. Elas continuaram existindo, escondidas, adaptadas, sobrevivendo em silêncio, passando de geração em geração, como segredos, como resistências, como memórias vivas de um passado que ainda não foi completamente apagado. E é exatamente isso que torna essas histórias tão fascinantes. Porque, quando você olha para um prato, você não está vendo só comida. Você está vendo decisões, conflitos, crenças que atravessaram séculos, e pessoas que, mesmo diante de proibições, escolheram continuar, mesmo quando não era permitido, mesmo quando era arriscado, mesmo quando podia custar muito mais do que apenas uma refeição. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir alimentos que foram proibidos por imperadores, rejeitados por religiões, controlados durante guerras e evitados por medo, não apenas do desconhecido, mas das consequências. E talvez, no final, você nunca mais olhe para a comida da mesma forma, porque algumas dessas histórias ainda existem, ainda hoje, ainda agora, silenciosas, presentes e, de certa forma, ainda proibidas. Agora, para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, para um lugar onde a comida deixou de ser apenas alimento e passou a ser uma escolha espiritual. Um país onde por mais de 1000 anos, algo tão comum quanto comer carne simplesmente deixou de existir. E não por falta, mas por decisão. Uma decisão que mudaria completamente a relação de um povo com a comida e com a própria vida, muito antes do Japão se tornar conhecido por sua culinária sofisticada, muito antes do sushi, do ramen ou dos pratos que hoje atravessam o mundo. Houve um tempo em que algo simplesmente desapareceu da mesa: a carne. Não por escassez, não por falta de técnica, mas por escolha, uma escolha silenciosa e profundamente espiritual. Tudo começa por volta do século VI, quando o asiobudismo começa a se espalhar pelo Japão. Com ele vem um princípio central: evitar o sofrimento de qualquer ser vivo. E isso incluía não matar animais. A alimentação, que antes incluía caça e consumo de carne, começa a mudar lentamente. Mas não foi apenas uma mudança cultural, foi algo muito mais profundo. Em 675 d.C., o imperador Tenmu emite um decreto. Ele proíbe oficialmente o consumo de carne, de animais como gado, cavalos, cachorros, macacos, galinhas, durante determinados períodos do ano. Mas com o tempo, essa proibição se expande. E o que era uma restrição parcial se transforma em um padrão de vida. A carne passa a ser vista não apenas como alimento proibido, mas como algo impuro, algo que afasta o ser humano de um estado espiritual mais elevado. Nos templos budistas, monges seguem uma dieta baseada em vegetais, arroz, tofu e ingredientes naturais. Essa prática recebe um nome: Shojin Ryori, uma culinária que não busca apenas nutrir o corpo, mas purificar a mente. Fora dos templos, a influência continua.
A população começa a adaptar seus hábitos. Peixes e frutos do mar se tornam a principal fonte de proteína. A terra e o mar passam a definir o que é aceitável comer. E, aos poucos, a carne desaparece das mesas oficiais. Mas a fome criou códigos. No interior, o javali era chamado de peônia e o veado de folha de outono. Chamavam a caça de colheita, de flores para disfarçar o prato. Mas a metáfora não apagava o peso. Por culpa. Por medo de julgamento. Porque naquele contexto, comer carne não era apenas uma escolha alimentar. Era uma quebra moral, uma transgressão e, de certa forma, uma desobediência espiritual. Durante séculos, essa mentalidade se mantém. O Japão se torna uma sociedade onde o consumo de carne é raro, quase inexistente, e profundamente carregado de significado. Mas então, algo começa a mudar. No século XIX, o Japão entra em um período de transformação radical. A restauração Meiji. O país começa a se abrir para o mundo, e com essa abertura, vêm novas influências, novos costumes e novos hábitos alimentares, entre eles, o consumo de carne. Os líderes japoneses passam a enxergar a alimentação ocidental como um símbolo de força, de modernização, de desenvolvimento. Comer carne passa a ser associado a um corpo mais forte, a um país mais competitivo. E, pouco a pouco, aquilo, que era proibido por séculos, começa a retornar. Mas não sem resistência. Monges protestam, tradições entram em conflito, e muitos ainda veem a carne como algo impuro. Mesmo assim, o governo incentiva a mudança. O próprio imperador passa a consumir carne publicamente, como um símbolo, como um sinal de uma nova era. E isso muda tudo. Restaurantes começam a surgir, novos pratos aparecem, e a carne, antes ausente, passa a fazer parte da cultura alimentar japonesa. Mas aqui está o ponto mais interessante. Mesmo com toda essa transformação, a herança daquele período nunca desapareceu completamente. Até hoje, a culinária japonesa mantém uma forte base em ingredientes simples, naturais e equilibrados. O respeito pela comida, pelo preparo, pela origem dos ingredientes. Tudo isso carrega ecos daquele tempo. Um tempo em que comer carne não era apenas evitado, mas questionado. E, de certa forma, ainda é. Porque no Japão, a comida nunca deixou de ser mais do que nutrição. Ela continua sendo filosofia, disciplina, consciência. E isso explica por que algumas escolhas alimentares, mesmo depois de séculos, ainda carregam tanto significado. Mas se a carne foi evitada por motivos espirituais, existe um outro alimento que foi proibido por um motivo completamente diferente. Não por crença, não por filosofia, mas por medo. Um medo tão grande que nem mesmo guerreiros eram autorizados a consumi-lo. Um prato delicado, quase transparente, mas que escondia algo invisível e potencialmente fatal. O nome dele? Fugu. Existe algo quase contraditório no fascínio humano pelo perigo. Quanto maior o risco, maior a curiosidade. E, em alguns casos, maior o desejo. No Japão, poucos alimentos representam isso tão claramente quanto o fugu. À primeira vista, ele parece inofensivo. Fatias finas, delicadas, organizadas com precisão quase artística. Um prato que transmite leveza, controle, elegância. Mas por trás dessa aparência, existe algo que não pode ser visto: a tetrodotoxina. Uma substância extremamente potente, presente em partes específicas do peixe, principalmente no fígado, nos ovários e na pele. E o mais inquietante, ela não tem sabor, não tem cheiro, e não existe antídoto. Quando consumida em quantidade suficiente, ela interfere diretamente no sistema nervoso. Os músculos param de responder. A respiração se torna difícil, e aos poucos, o corpo simplesmente deixa de reagir. A mente, muitas vezes, permanece consciente. Mas o corpo não. É por isso que, durante séculos, o fugu não foi apenas temido, ele foi proibido. Durante o período do shogunato, especialmente sob o governo de Tokugawa Ieyasu, o consumo do fugu foi oficialmente banido. Um samurai que morresse pelo peixe trazia desonra à linhagem e perdia seus bens. O risco era político. Proibir foi a solução. Mas como toda proibição, ela não eliminou o consumo. Apenas o empurrou para as sombras das cozinhas. Pescadores continuavam capturando o peixe. Cozinheiros continuavam preparando. E algumas pessoas continuavam comendo. Mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo das consequências. Porque, de certa forma, o perigo fazia parte da experiência. Era um desafio, um teste, uma prova de confiança no chefe. E talvez também uma forma de encarar o desconhecido. Com o passar do tempo, o Japão evolui.
as técnicas culinárias se tornam mais precisas. E o preparo do fugu passa a exigir um nível extremo de especialização. Hoje, nenhum chefe pode servir fugu sem treinamento rigoroso. Eles passam anos aprendendo, estudando cada parte do peixe, treinando cortes exatos. E no final, precisam de uma licença oficial. Um erro mínimo pode ter consequências irreversíveis, e isso muda completamente a forma como o prato é visto. O que antes era proibido por medo se transforma em algo controlado com precisão, quase como um ritual. Cada movimento do chefe importa, cada detalhe é calculado. E o prato final não é apenas comida, é uma demonstração de habilidade, de disciplina, de respeito pelo risco. Mas o mais curioso é que mesmo hoje, com todo o controle, toda a técnica, o fugu ainda carrega sua aura. Ele ainda é visto como algo perigoso, algo que exige coragem, e talvez seja exatamente isso que mantém seu fascínio. Porque no fundo, não é só sobre o sabor, é sobre a experiência, sobre saber que você está diante de algo que por muito tempo foi proibido, algo que carrega história, medo e decisões que afetaram gerações. Mas enquanto o fugu foi proibido por representar um risco direto, existe um outro tipo de proibição, que não vem do perigo físico, mas da identidade de um povo. Uma comida que não foi evitada por medo de morrer, mas por respeito, por crença, por algo que vai além da lógica. Um alimento comum em muitas partes do mundo, mas que, em um país específico, se tornou intocável. Não por lei apenas, mas por tradição, por espiritualidade, por história. Um animal que, para milhões de pessoas, nunca foi visto como comida, mas como algo muito maior. Algo que não pode ser consumido, em hipótese alguma. Na Índia, a comida também pode ser proibida, mas não por risco, e sim por devoção. Se no Japão algumas comidas foram evitadas por disciplina espiritual, na Índia, a relação com a comida vai ainda mais fundo. Ela não é apenas uma escolha, é um reflexo direto da fé, da identidade e da forma como a vida é compreendida. Para milhões de pessoas, certos alimentos não são simplesmente evitados, eles são impensáveis, e nenhum exemplo representa isso com tanta força quanto a vaca. Em muitos países, a carne bovina é algo comum, parte do cotidiano. Mas na Índia, ela ocupa um lugar completamente diferente. A vaca é considerada sagrada dentro do hinduísmo. Símbolo de vida, de generosidade, de abundância. Ela fornece leite, ajuda na agricultura, sustenta famílias, mas acima de tudo, ela representa um princípio essencial: o respeito por todos os seres vivos. Dentro da filosofia hindu, existe o conceito de ahimsa, a não violência. A ideia de que causar sofrimento a qualquer ser é algo que deve ser evitado, e isso se reflete diretamente na alimentação. Consumir carne de vaca não é apenas uma escolha alimentar, é uma quebra profunda de valores, uma transgressão espiritual. E ao longo da história, isso moldou completamente a sociedade. Em muitas regiões da Índia, o consumo de carne bovina não é apenas mal visto, é proibido por lei. Estados inteiros possuem legislações que restringem ou banem o abate de vacas, e as consequências podem ser severas. Mas talvez o mais impactante não sejam as leis, e sim o sentimento coletivo, porque para grande parte da população, essa não é uma regra imposta, é uma crença, vivida, algo que faz parte da identidade desde o nascimento. Desde cedo, as pessoas aprendem que a vaca deve ser protegida, respeitada, honrada. Ela não é vista como recurso, mas como presença, e isso cria uma divisão cultural muito forte. Enquanto em outras partes do mundo, a carne bovina é algo trivial. Na Índia, ela pode ser motivo de conflito. Ao longo dos anos, houve tensões sociais relacionadas ao consumo desse tipo de carne. Discussões políticas, debates religiosos e, em alguns casos, conflitos diretos. Porque quando a comida se conecta com a fé, ela deixa de ser apenas uma escolha individual. Ela se torna coletiva. E qualquer quebra dessa norma pode ser vista como uma ameaça. Mas essa história não é apenas sobre proibição, é também sobre adaptação. Sobre como uma cultura inteira construiu sua alimentação em torno de outros ingredientes. A culinária indiana é uma das mais ricas do mundo, cheia de especiarias, de técnicas, de combinações complexas, e grande parte dela é vegetariana. Não por limitação, mas por escolha cultural e espiritual. Pratos à base de lentilhas, grãos, vegetais e temperos intensos criaram uma identidade única. Uma cozinha que não depende da carne, mas que ainda assim é extremamente diversa.
E isso mostra algo importante. Quando um alimento é proibido, outros caminhos surgem, novas formas de cozinhar, novas formas de viver. Mas nem todas as proibições nascem da fé. Algumas surgem em momentos de crise, de guerra, de escassez, momentos em que até os alimentos mais básicos podem se tornar difíceis de encontrar, ou até mesmo controlados. Na Coreia, existe um prato que hoje é símbolo nacional, presente em praticamente todas as refeições. Mas houve um tempo em que ele esteve ameaçado, limitado e profundamente afetado por conflitos. Um alimento simples, fermentado, mas que carrega em si a história de um povo inteiro: kimchi. Se existe um alimento que representa a alma da Coreia, esse alimento é o kimchi, presente em quase todas as refeições, consumido diariamente, transmitido de geração em geração. Ele não é apenas um acompanhamento, é identidade, é tradição, é memória. Mas houve um período em que até algo tão essencial quanto o kimchi se tornou incerto, instável, quase inacessível. Durante momentos de guerra e crise, especialmente ao longo do século XX, incluindo a Guerra da Coreia, a alimentação da população foi profundamente afetada. Recursos eram escassos, terras agrícolas eram destruídas, rotas de distribuição eram interrompidas e, de repente, até os ingredientes mais básicos começaram a desaparecer. O kimchi, fonte vital de vitaminas em tempos de escassez, exige meses de fermentação. Depende de paz, depende de solo. E na guerra, nada era garantido. Sem a conserva nos potes de barro, a sobrevivência e o moral coreano estavam ameaçados. Mas o kimchi não era apenas comida, ele era necessário. Não só pelo sabor, mas pela sobrevivência. A fermentação ajudava a conservar alimentos por longos períodos. Em um cenário de escassez, isso fazia toda a diferença. Então, as pessoas começaram a adaptar. Receitas foram modificadas, ingredientes substituídos. Algumas versões eram mais simples, outras quase improvisadas. Mas todas carregavam o mesmo propósito: continuar. Mesmo quando não havia o suficiente, mesmo quando tudo ao redor estava mudando. O kimchi também passou a ter um papel estratégico. Em alguns momentos, sua produção foi incentivada, em outros, limitada, dependendo das condições políticas e econômicas. Porque controlar comida é também uma forma de controlar a população. E isso transforma completamente a relação com o alimento. O que antes era tradição passa a ser necessidade. O que era rotina se torna esforço. E o que era garantido passa a ser valorizado de uma forma diferente. Mas talvez o mais impressionante seja o que aconteceu depois. Mesmo após a guerra, mesmo após os períodos de crise, o kimchi não apenas sobreviveu, ele se fortaleceu. Hoje, ele é um dos maiores símbolos da cultura coreana. Existe até um evento tradicional chamado Kimjang, um momento em que famílias e comunidades se reúnem para preparar grandes quantidades de kimchi antes do inverno. Não é apenas sobre comida, é sobre união, sobre continuidade, sobre manter viva uma tradição que resistiu a tudo. E isso revela algo poderoso. Mesmo quando a comida é limitada, controlada ou ameaçada, ela encontra formas de permanecer. Mas a história não para na guerra. Existem alimentos que não foram ameaçados por escassez, nem por batalhas. Eles foram questionados por algo mais lento, mais silencioso. Uma mudança que ninguém decreta, mas que transforma tudo da mesma forma. A mudança de valores. E quando os valores de uma sociedade mudam, a comida muda com eles. Às vezes de forma visível, às vezes sem que ninguém perceba claramente o momento exato, mas sempre de forma real. Existem alimentos que, por muito tempo, fizeram parte da cultura de certas regiões, e que hoje são vistos de forma completamente diferente. Alguns desapareceram, outros ainda existem, mas cercados de controvérsia. E talvez essa seja a parte mais complexa de todas, porque nem sempre o que é proibido é simples de entender. Às vezes, é uma questão de olhar, de época, de quem está observando e do que aquela comida representa. Um dos exemplos mais controversos envolve práticas alimentares antigas, ligadas a animais que, historicamente, em certas regiões da Ásia, eram consumidos como fonte de proteína em contextos de sobrevivência e medicina tradicional. Não como algo marginal, mas como parte de uma realidade local, ligada ao clima, à escassez, às crenças sobre saúde e força. Mas, com o avanço da globalização e com a mudança na forma como os animais são percebidos nas sociedades modernas, essas tradições começaram a entrar em conflito com novos valores, principalmente em áreas urbanas e entre as gerações mais jovens.
Animais que antes eram vistos como recurso alimentar passaram a ser vistos como companheiros, como parte da família. E quando um ser deixa de ser recurso e passa a ser vínculo emocional, a ideia de consumi-lo se torna cada vez mais difícil de aceitar. Esse conflito gerou pressão, interna e externa. Movimentos sociais cresceram, campanhas surgiram, e governos passaram a agir. Em vários países asiáticos, o debate sobre essas práticas se intensificou nos últimos anos. Leis foram criadas, mercados foram fechados, e hábitos que antes eram passados de geração em geração começaram a ser questionados pelas próprias comunidades. Mas essa transição não é simples, porque não se trata apenas de mudar um hábito. Se trata de questionar uma tradição. E isso, em qualquer cultura, é algo delicado. O mesmo acontece com o consumo de animais silvestres. Durante muito tempo, certas espécies fizeram parte da dieta em regiões específicas, principalmente em áreas rurais, onde o acesso a outras fontes de proteína era limitado. Mas, após eventos globais ligados à saúde pública, esses hábitos passaram a ser vistos com muito mais preocupação. Governos começaram a restringir, mercados foram fechados, e práticas que antes eram comuns passaram a ser proibidas ou fortemente desencorajadas. Mas, novamente, isso não significa que desapareceram completamente. Em alguns lugares, essas tradições ainda existem, de forma mais discreta, mais escondida e, muitas vezes, mais controversa. E isso revela algo importante. A comida não muda sozinha. Ela muda com as pessoas, com o tempo, com o contexto, com o olhar. O que hoje parece estranho, já foi normal. O que hoje é proibido, já foi tradição. E talvez, no futuro, o que consideramos comum hoje também seja questionado. Mas existe um outro tipo de proibição, ainda mais silencioso, mais difícil de perceber, porque ele não vem de leis, nem de governos, nem de pressões externas. Ele vem de dentro, de crenças, de sentimentos, de algo que não está escrito, mas que ainda assim define o que pode e o que não pode ser colocado no prato. Nem toda proibição precisa ser escrita, nem toda regra precisa ser anunciada. Algumas das restrições mais fortes que existem nunca foram impostas por lei. Elas vivem na mente, na cultura, na forma como uma sociedade enxerga o mundo e, principalmente, na forma como ela define o que é aceitável e o que não é. Em muitas regiões da Ásia, existem alimentos que não são oficialmente proibidos, mas que dificilmente seriam consumidos por grande parte da população. Não porque são ilegais, mas porque são vistos como impuros, estranhos ou simplesmente errados. E isso varia muito de lugar para lugar. O que é comum em uma região pode ser completamente rejeitado em outra. Por exemplo, insetos. Em países como Tailândia e Camboja, insetos fazem parte da alimentação cotidiana. Grilos, larvas, gafanhotos. São preparados, temperados, vendidos em feiras de rua. Consumidos como qualquer outro alimento. Ricos em proteína, práticos. E, para quem cresceu com isso, absolutamente normais. Mas, em outras culturas, a ideia de comer insetos causa rejeição imediata. Não por risco, mas por percepção, por hábito, por construção cultural. O mesmo acontece com certos tipos de carne. Animais que são consumidos em algumas regiões são completamente evitados em outras. E isso não tem a ver com lógica nutricional. Tem a ver com significado, com história, com identidade. Esses tabus são construídos ao longo do tempo, e muitas vezes são tão fortes quanto qualquer lei, porque eles não dependem de fiscalização. Eles são internalizados. As pessoas não evitam esses alimentos porque alguém está proibindo. Elas evitam porque não conseguem imaginar consumir aquilo. Porque, dentro daquele contexto, aquilo simplesmente não é visto como comida. E isso cria fronteiras invisíveis, limites que não estão no mapa, mas que são reais, limites que atravessam gerações. Em alguns casos, esses tabus estão ligados à religião. Em outros, à história, ou até mesmo a experiências coletivas, eventos que marcaram a sociedade e influenciaram sua relação com certos alimentos. E, com o tempo, essas percepções se tornam padrão. Passam de geração em geração, sem questionamento, sem explicação clara, apenas como algo que não se faz. E talvez seja isso que torna esses tabus tão poderosos. Eles não precisam ser defendidos. Eles já estão incorporados. Mas assim como tudo na cultura, eles também podem mudar. Lentamente, quase imperceptivelmente. Novas gerações questionam, experimentam, se abrem para o diferente. E aquilo que antes era impensável
começa a ser reconsiderado, não de forma total, mas gradual. E isso mostra que até mesmo as proibições mais silenciosas não são permanentes. Elas evoluem, se transformam, se adaptam, assim como a própria comida. Mas quando olhamos para todas essas histórias, desde proibições religiosas até riscos invisíveis, desde guerras até tabus culturais, surge uma pergunta inevitável: se tantas comidas foram proibidas, rejeitadas ou controladas, por que algumas delas ainda existem? Por que não desapareceram? Por que continuam sendo preparadas, consumidas e, em alguns casos, celebradas? Talvez a resposta esteja em algo simples, mas extremamente poderoso. A comida não é apenas o que colocamos no prato. Ela é o que carregamos dentro de nós. E isso não desaparece facilmente. Se existe algo que todas essas histórias têm em comum, é que nenhuma dessas comidas realmente desapareceu. Elas foram proibidas, questionadas, controladas, rejeitadas, mas nunca completamente apagadas. Porque a comida, diferente de muitas outras coisas, não vive apenas no presente. Ela vive na memória, na tradição, na identidade. Ela é passada de geração em geração, às vezes em voz alta, às vezes em silêncio, mas sempre presente. O fugu, que já foi proibido por medo, hoje é servido como uma iguaria refinada, controlado, regulado, mas ainda carregando consigo o mesmo risco que o tornou famoso. A carne, que foi evitada por séculos no Japão, hoje faz parte da culinária moderna, mas ainda cercada por uma filosofia de equilíbrio e respeito que vem do passado. O kimchi, que já esteve ameaçado pela guerra, hoje é símbolo nacional, mais forte do que nunca. Presente em casas, restaurantes, celebrações, a vaca na Índia continua sendo intocável para milhões de pessoas. Não por imposição, mas por convicção. E mesmo os alimentos mais controversos, aqueles que o mundo tenta rejeitar, ainda existem em algum lugar, às vezes escondidos, às vezes adaptados, mas ainda vivos. E isso revela algo profundo. Proibir um alimento não significa eliminá-lo, significa transformá-lo, mudar a forma como ele é visto, como é preparado, como é consumido, ou até mesmo como é lembrado, porque no fim, a comida nunca é só comida. Ela é história, é crença, é resistência, é identidade. Cada prato carrega decisões que foram tomadas muito antes de chegar à mesa. Decisões de imperadores, de monges, de famílias, de sociedades inteiras. E muitas vezes, essas decisões continuam influenciando o presente, mesmo que a gente não perceba. Talvez você nunca tenha comido fugu. Talvez nunca tenha pensado sobre a origem do kimchi, ou sobre por que certos alimentos são evitados em algumas culturas. Mas a partir de agora, isso muda, porque quando você entende a história por trás da comida, você começa a enxergar algo diferente. Você começa a perceber que cada prato é um reflexo do que um povo viveu, do que acreditou, do que enfrentou e do que escolheu preservar. Mesmo quando não era fácil, mesmo quando era proibido, mesmo quando parecia que ia desaparecer. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas. O que é proibido nem sempre deixa de existir. Às vezes, ele apenas espera, se adapta e encontra uma forma de continuar, silenciosamente, de geração em geração, até o momento em que alguém decide olhar de novo e perceber que aquela comida nunca foi apenas comida. Foi sempre uma história. E agora que você conhece essas histórias, a pergunta que fica é simples: quantos dos alimentos que você consome hoje também carregam algo que você ainda não descobriu? Talvez muito mais do que parece. E talvez esse seja apenas o começo.